Já fazia 15 anos desde o desastre, e para todo mundo aquele momento era super pesado. Um cara de meia-idade subiu até um jovem com um tom preocupado na voz e soltou que, dessa vez, vieram expulsar a irmã dele. Sem entender direito como isso podia ser real, Banayal começou a questionar o que o conhecido tinha acabado de falar. Uma pessoa se adiantou e explicou, meio sem jeito, que não tinha o que fazer, já que os exilados sempre eram escolhidos por votação. Um dos que votavam comentou que a menina, além de estar doente com tuberculose, também não sabia fazer nada de útil. E, por isso, não fazia sentido gastar recursos com ela. Nosso herói ficou completamente zangado, pegou a espada com firmeza, levantou o olhar para alguém e suspirou fundo. Aí, um outro jovem, bem apresentável, respondeu logo, dizendo que o direito de ficar ali era garantido só para quem tinha utilidade, e que o garoto não era ninguém, então era melhor ele saber o seu lugar e não tentar se meter onde não tinha sido chamado. Com a cabeça baixa, o jovem se sentiu um idiota. Percebeu que não tinha muito o que fazer. Ele então segurou a mão de um cavaleiro e perguntou onde estava a irmã dele. O homem respondeu com orgulho que a garota estava nas montanhas. Depois disso, caiu na gargalhada. Mas Bano não achou graça nenhuma. Pelo contrário, aquilo tudo estava deixando ele super mal. Depois de caminhar um tempo pela trilha no meio da floresta, o jovem chamou pela irmã. Disse que sabia exatamente onde ela estava. Sentada atrás de uma árvore e enxugando as lágrimas, a garota pensava consigo mesma que não queria mais ser um peso pro irmão. Ela achava que ele merecia ser livre disso e, por isso, pediu perdão mentalmente. Só que, do nada, algo aconteceu que ela não esperava nem um pouco. Ouviu passos atrás dela. Quando ela se virou, lá estava ele, o irmão, com um sorriso no rosto. Ele falou, meio brincando, que ela tinha esquecido quem era que sempre dava umas surras no Jaidansik. As lágrimas escorreram dos olhos da adolescente, mas ela ficou feliz de ver o irmão naquele lugar tão perdido no mundo. Do nada, os dois ouviram o rugido de uma criatura bizarra. O irmão foi o primeiro a reagir, correndo direto na direção dela. Tudo rolou tão rápido que, num piscar de olhos, ele percebeu que a irmã estava ferida, caída no chão. Agora, era ele quem chorava, com lágrimas descendo dos olhos, sabendo que algo muito ruim tinha acontecido. Sem pensar duas vezes, ele pulou de onde estava, agarrou a espada e saiu correndo atrás do monstro, com sede de vingança. Sentado ao lado de uma árvore, o jovem refletia que tudo aquilo tinha sido consequência dele ter se aproveitado do sistema de cotas. Só que agora era tarde demais. Bano fechou os olhos e sentiu que havia uma criatura sinistra bem perto. E aí, naquele exato instante, uma voz soou na sala de aula, pedindo para alguém acordar o aluno que estava dormindo de novo. Mesmo com os olhos abertos, ele tinha viajado completamente. A voz que ouviu era a do professor Banayal, dizendo que a aula parecia difícil de acreditar, principalmente considerando que ele estava de volta à escola. Olhando para o reitor, o garoto lembrou que aquele colega tinha morrido no início do apocalipse. E agora ele estava ali, vivíssimo, o que era, no mínimo, muito estranho. Por isso, os olhos do nosso herói ficaram arregalados. O professor então comentou que as cotas para uma zona especial eram super valiosas, e que só quem tinha menos de 30 anos podia ser acordado. Sem entender muito, Bano percebeu que aquilo ali era tipo um abrigo. E aí caiu a ficha. Ele realmente tinha voltado no tempo. Conectando com o sistema, o jovem ficou feliz ao ver que ele ainda estava ativo. Ele também lembrou que, na vida passada, não conseguiu mandar a família pro abrigo. Por isso, a mãe dele tinha morrido quase de cara, e no fim, ele acabou perdendo a irmã também. Mas agora era diferente. Dessa vez, ele estava decidido a conseguir uma cota logo no início do fim do mundo. Yang continha uma vantagem enorme. Ele liderava um grupo de aliados. Era impossível sobreviver sozinho. Por isso, Biao e sua irmã decidiram se juntar a eles, mesmo não querendo muito. Mas aquele cara egoísta e cruel tinha enganado todo mundo. Ele ficou enrolando geral com promessas vazias e coisinhas sem importância, até que o despertar chegou. Foi aí, pela primeira vez, que nosso herói viu de verdade o que era poder. E decidiu ali mesmo. Dessa vez, tudo ia ser diferente. A empresa de crédito de Yang já tinha até carrão de luxo. Só que, do nada, alguém furou a mão do cara com uma caneta. O homem gritou de dor, enquanto o jovem, se virando para uma garota, mandou na lata que ela tinha um péssimo caráter. Yang Kun, cheio de ódio, falou que beleza tinha que ser controlada por ele, que devia estar nas mãos dele. Ainda jogou a culpa no pai dela, dizendo que o cara não queria pagar o que devia, e na mãe, que simplesmente tinha fugido. Nesse momento, um jovem, tipo guarda-costas, começou a bater no estranho, dizendo que ele devia obedecer. Caída no chão, a garota gritou, revoltada, dizendo que isso nunca ia acontecer.
que ela não era responsável pelas cagadas dos pais, mesmo que fossem os dela. Foi aí que Ban Yao apareceu, arrombando a porta com o pé. O estranho, assim que viu ele, já começou a falar um monte de besteira, tirando onda e perguntando quem tinha dado a ele o direito de aparecer ali daquele jeito. Segurando uma vara nas mãos, o jovem respondeu sem tremer na voz. Se declarou um super-herói comum. Ao se aproximar de Bancião, os outros caras começaram a cochichar entre si que aquele moleque estava precisando de uma lição, que ele tinha esquecido com quem estava mexendo. Só que ele não estava ali para perder tempo. Não, sem hesitar, mandou um golpe sinistro em um dos caras que estavam doentes. E quanto ao chefão, nosso herói não estava com paciência. Ele não ia para cerimônia com ninguém, principalmente agora que sua voz estava falhando e a garganta zoada. O jovem perguntou na cara dura por que o dono da empresa agia daquele jeito, e a resposta foi que estava tudo endividado. Então, com aquele olhar decidido, nosso herói soltou que aquele papo era para outra linha do tempo. Yanko olhou para Bano sem entender nada, meio chocado. O diretor, assustado, quis saber de que linha do tempo o garoto estava falando, e se ele estava doido. Ainda tentou dar um basta usando um bastão, mas o jovem insistia, tentando provar alguma coisa, mesmo que ninguém ali conseguisse entender o que ele queria dizer. Depois de resolver o problema com os criminosos, o jovem se abaixou, preocupado com a garota, para ver se ela estava bem. Ela abriu os olhos com dificuldade, ainda meio grogue, e perguntou quem era aquele adolescente que tinha salvado ela. Mas ele não respondeu. Em vez disso, disse que quase tinha esquecido de fazer uma coisa. Foi até Yang-kun e começou a pressionar, perguntando onde estava o recibo da dívida. O homem fingia que não sabia de nada, todo sonso, fazendo de conta que estava perdido. O jovem, tranquilo, jogou um pedaço de pau por cima do ombro e disse com toda a calma que o cara devia pensar bem antes de continuar mentindo. O diretor, fazendo uma cara de insatisfação, pareceu finalmente lembrar. Apontou para uma mesa, dizendo que o envelope estava ali. O adolescente pegou um lençol de cima da mesa e ficou olhando para algum canto, pensativo. Logo depois, sua mão foi até uma faca, que ele também largou ali, sobre a mesa. Ao entregar a carta para o estranho, Bancião garantiu com firmeza que, a partir daquele momento, ninguém mais ia mexer com a garota. Ninguém. E que ela podia dormir tranquila. Enquanto segurava o lençol com força, a garota respondeu com raiva na voz, dizendo que desde o começo, ela nunca teve motivo nenhum para confiar em ninguém. Para ninguém e para nada. Ao ver o marcador do sistema, o jovem percebeu que a primeira coisa que precisava fazer era ajudar aquele estranho a despertar sua habilidade. E quando isso rolasse, a hora chegaria. Nosso herói decidiu não enrolar. Então, entregando a faca para o seu novo aliado, ele perguntou, sem rodeios, quais eram os planos para o futuro. A garota, que estava ali perto, olhou com atenção para Ban Yao, mas ficou muda. Simplesmente não sabia o que dizer para ele. Com a mão estendida, o adolescente começou a sentir gotas de água caindo na palma. Ele levantou o olhar para o céu e anunciou em voz alta que a chuva negra tinha começado de novo. O sistema do painel reagiu na hora, cumprimentando o dono e liberando umas informações importantes. Zoan tinha despertado uma habilidade de rank alto. Relembrando o passado, o jovem pensou nos velhos tempos. Sabia que as habilidades estavam ligadas a 6 sentimentos básicos, e que as habilidades mais fortes surgiam quando 2 sentimentos se fundiam. As mais fracas ficavam nos níveis de base, e as mais poderosas, lá no topo. Na vida passada, nosso herói tinha alcançado um nível baixo, e o progresso era super lento. Mas agora, Buou já estava com um rank bem mais alto. A força dele estava chegando perto do máximo. Quando a garota olhou para o sistema dele, ficou chocada. Viu algo estranho ali, e perguntou, confusa, por que o salvador dela tinha as mesmas habilidades que ela. O jovem deu um passo à frente, na direção de Zoan. Tentou escolher as palavras certas e logo declarou que, sim, eles eram iguais. A garota ficou com os olhos arregalados, sem entender bulhufas do que ele estava falando. Já o nosso herói ficou pensando que aquilo devia ter a ver com os prêmios que ele tinha ganhado graças ao sistema de fixação. Mais tarde, voltando da escola, Bano percebeu, com um sorriso no rosto, que finalmente tinha uma vaga no abrigo. Enquanto isso, ele escutava alguém oferecendo para os garotos a chance de entrar para o serviço militar. Mas o jovem não estava pensando nisso. O que ele realmente precisava era usar o conhecimento que tinha sobre pessoas influentes. Foi então que um desconhecido começou a falar sobre uma tal chuva negra bizarra, e também sobre um prêmio que um adolescente tinha ganhado, algo que era valioso demais. Percebendo que nosso herói precisava de outro lugar, esse desconhecido sugeriu que ele ficasse com o dele. O jovem ficou surpreso com essa oferta, enquanto os outros meninos já pareciam ter topado tudo sem pensar 2 vezes.
Ali no chão, a dúvida pairava. Por que esses dois estão fingindo que os lugares preciosos numa base militar especial sumiram para todo mundo? E aí, do nada, rolou um chorinho. Todo mundo ouviu, mas ninguém fazia ideia de onde vinha. Até que, de repente, eles se ligaram. Os monstros estavam vindo. E estavam perseguindo alguém. Um morador da cidade olhava apavorado enquanto tudo acontecia. A garota, com certo pavor no olhar, comentou que aquelas criaturas bizarras pareciam estar se mordendo por algum motivo estranho. O conhecido dos nossos heróis não perdeu tempo. Puxou uma arma e mandou geral ficar parado. Ninguém se mexia mais. Um dos monstros alcançou um dos coitados que estava correndo. O homem armado, vendo que a coisa estava fugindo do controle, gritou pro louco parar na hora. Por um momento, funcionou. O bicho congelou. Mas aí, no instante seguinte, pá! Um tiro ecoou pelo lugar. A situação saiu completamente do controle. Os meninos olharam apavorados quando viram um zumbi derrubar o guarda no chão e pular em cima dele. Contudo, mas nosso herói não se abalou. Na mesma hora, ele começou a canalizar uma energia estranha, formando uns fluxos parecidos com flechas de luz. Junto com os doentes, ele se lançou pro meio da batalha. Gritou que ia resolver tudo com quem conseguisse aguentar o tranco. Um outro jovem, que também sabia lutar, partiu para cima com um soco simples, mas pesadíssimo. A pancadaria estourou de vez. E quando tudo finalmente acalmou, Bano ficou com aquele pensamento martelando na cabeça. Os zumbis tinham aparecido antes mesmo da chuva negra acabar. Isso não estava certo. Isso nunca tinha acontecido assim antes. Enquanto atendia uma ligação, o jovem falou com a mãe, avisando que não ia sair na rua. Era muito perigoso lá fora. Só que no meio da conversa, ele ouviu algo que fez seu estômago virar. Desconhecidos tinham sequestrado sua irmã. Ele não queria acreditar. Isso não podia estar rolando. Mas estava. Foi então que ele decidiu. Ia ensinar uma lição nos zumbis primeiro. Era isso ou nada. Só que sabia que não ia dar conta usando só ataques simples. Ele precisava usar truques pesados dessa vez. Mesmo assim, ficou revoltado. Na vida passada, nunca tinha rolado de sequestrarem alguém da família dele. Talvez alguma coisa diferente tivesse mudado o rumo dos eventos. Tipo um efeito borboleta, que bagunçou tudo. Fortalecendo as correntes da sua energia, nosso herói jurou para si mesmo que não ia deixar nada acontecer com a irmã dele. Nada. Nem que tivesse que enfrentar o mundo inteiro. E, nessa primeira fase, ele precisava dar um fim nos zumbis. Eles eram uma ameaça real, um risco direto para todo mundo. Zoan, que estava ali, viu tudo acontecer. E mesmo tendo as mesmas habilidades que o jovem, não entendia como ele conseguia ser tão mais forte. Depois de um tempo, Bo conseguiu. Depois de dar conta dos inimigos, o jovem seguiu para casa com seu novo parceiro. Não demorou muito e já estavam na frente da porta. Ele a empurrou e entrou direto. Assim que abriu, nosso herói correu para cumprimentar sua mãe, que ficou super feliz ao ver o filho bem. Ela o abraçou com força, cheia de emoção. O adolescente tentou acalmá-la, garantindo que ia trazer sua irmã de volta, custasse o que custasse. Então, perguntou se aquelas pessoas tinham deixado alguma mensagem. A mãe dele respondeu que tinham ido até os prédios de Canoã, mas não fazia ideia do que isso tinha a ver com ele. Ele ficou pensativo e em silêncio. Foi aí que a garota, que estava quietinha no canto o tempo todo, resolveu explicar. Canayuan era meio-irmão de Yankun. Ao ouvir isso, nosso herói cerrou os punhos com força. Na vida passada dele, esse cara nunca tinha dado as caras. Provavelmente morreu logo no começo do apocalipse. Ban Yao foi até a mãe e pediu para ela juntar as coisas, porque ia levá-la direto pro abrigo. Disse que, enquanto isso, ele mesmo iria atrás da irmã. Quando viu a mãe abrindo uma das gavetas para arrumar as coisas, o jovem sentiu um peso no peito. Se culpava por ter sido tão confiante demais da outra vez. Agora ele sabia, se quisesse proteger quem amava, teria que ser 1000 vezes mais cuidadoso. Alguns minutos depois, ele se aproximou de Zoan e perguntou o que ela sabia sobre Canoã. Mal passou um tempo e o adolescente já tinha levado os pais para uma área especial, segura. No fim, Ban Yao explicou que tinha reservado outro abrigo só para a irmã dele. Assim que a encontrasse, ia trazê-la direto para lá. Pediu para a mãe não se preocupar, mas ele percebeu que ela ainda estava com o coração apertado, sem conseguir decidir se ia embora. Então ele insistiu, dizendo que a chuva suja podia começar a cair de novo a qualquer momento, e que o tempo estava piorando a cada minuto. Mesmo assim, helicópteros patrulhavam o local constantemente. Era um lugar secreto e muito bem protegido. Se antes a mãe tinha dificuldade em deixar o filho ir, agora era ele quem tinha dificuldade de ir embora.
Enquanto caminhavam pela rua, os garotos conversavam sobre aquela chuva estranha que estava rolando ultimamente, e também sobre umas pessoas completamente surtadas. Ao ver uma dessas figuras, o adolescente comentou que aquilo parecia o inferno mesmo. Na real, ele já entendia que essas pessoas nem eram mais humanas. Usando os fluxos de energia especiais, com uma força absurda, nosso herói conseguiu o que queria com um dos infectados. Depois disso, ele deu uma olhada ao redor, com um ar meio triste, achando que aquele dia ainda ia piorar bastante, considerando a quantidade de inimigos que rondavam as ruas. De repente, uma explosão ecoou. Logo em seguida, uma chama apareceu virando a esquina e chamou a atenção dos meninos. Mas o mais doido de tudo foi quando eles viram alguém saindo correndo, completamente envolto em fogo. A garota corria com todas as forças. Parecia que estava fugindo de algo ou alguém. E foi nesse instante que Ban Yao percebeu. Aquela era uma das 10 pessoas mais poderosas do mundo, a Rainha das Chamas de Lubil. Antes que o jovem pudesse dizer qualquer coisa, ela já estava de pé na frente dele, toda imponente, em toda sua glória. E ele se lembrou de novo da vida passada. Tinha encontrado Lu Gu uma vez, mas nunca acreditou que fosse realmente ela. E agora, ali estava ela, ao vivo, bem na frente dele. Um amigo do nosso herói, que estava junto, se perguntou alto como aquela mulher lendária podia estar ali. Afinal, ela era um nível de desastre natural, tipo um fenômeno ambulante. Assombrado, Ban Yao perguntou de novo pro parceiro, que já sabia das coisas. O amigo de Bano tentou segurá-lo, dizendo que aquela mulher era uma elementalista poderosa demais para ser enfrentada. E aí, Lu Gu, a Rainha das Chamas, soltou uma rajada de calor surreal. Mas não era para atacar. Tinha algo a mais naquele gesto. Aquela rajada de calor não era só uma demonstração de poder, tinha algo mais por trás. Ban Yao entendeu na hora. Se ele conseguisse se aproximar daquela garota, tinha chance de se tornar muito mais forte. Numa vida passada, ele não conseguiu, mas agora, ele não ia deixar essa oportunidade passar. Com a espada em mãos, o jovem se virou para sua companheira e perguntou, com um meio sorriso: "E aí, você tá pronta para lutar nesse novo inferno?" Oan Yuan Mao entendeu com quem ele planejava lutar. Seus olhos se arregalaram de puro choque. Foi então que o caos começou. Do nada, uma nova leva de zumbis surgiu, correndo direto na direção da Rainha das Chamas. Ela nem pestanejou. Chamando pelo fogo, a garota gritou, e em segundos, tudo virou um mar de chamas. Inimigos, chão, ar, tudo queimando num piscar de olhos. Os zumbis que acharam que ela seria um alvo fácil perceberam tarde demais que tinham escolhido a pessoa errada para enfrentar. Tentaram fugir, mas já estavam cobertos pelas chamas, e não tiveram nenhuma chance. Foram reduzidos a cinzas. Mesmo com toda essa destruição, Lu Gu, a Rainha das Chamas, não parecia feliz. Ela sabia que, com tantos zumbis assim, seu poder acabaria sendo desperdiçado. Ela precisava de áreas fortificadas, focos mais definidos, e aquele lugar era puro caos. Foi nesse momento que ela sentiu algo pelo canto do olho. Um movimento. Rápido. Muito rápido. Alguém estava varrendo o campo de batalha com tanta velocidade que mal dava para enxergar. Era Ban Yao. Ele tinha ativado seus fluxos de energia e começou a lidar com os monstros do jeito que dava. Percebeu rápido que só as correntes não bastavam, então combinou com o movimento de moinho de vento, criando um ataque giratório insano que derrubava tudo ao redor. Mas enquanto estava focado, um dos monstros, que tinha passado despercebido, quase o pegou de surpresa. Foi tudo tão rápido que ele mal teve tempo de reagir. O garoto só percebeu que ia ser agarrado. E então, algo aconteceu. Um impacto, um som seco. E em vez de ser esmagado, ele foi salvo. Alguém entrou no meio. O inimigo foi completamente esmagado por alguma coisa pesada e ficou preso, sem chance de escapar. O adolescente então viu Zoan, toda vitoriosa, em cima de um carro velho que ela tinha usado para atropelar os zumbis. Com um brilho nos olhos, ela comentou que esse novo mundo em que eles estavam agora parecia bem interessante. Quando o jovem disse que era hora de dar um fim nessas criaturas, sua nova aliada logo respondeu com empolgação que ia dar cobertura para ele. Percebendo que tudo estava pronto, Ban Yao gritou com força, liberando o início da batalha. Enquanto o garoto enfrentava um dos monstros, outro zumbi surgiu do nada e pulou sobre ele. Zoan, percebendo o perigo, nem pensou duas vezes, saltou do carro e correu para ajudar o amigo. O adolescente, mesmo focado no que fazia, agarrou sua espada com firmeza e começou a reunir energia ao redor do corpo. Sabendo que sua parceira já tinha cuidado do resto dos zumbis, ele finalmente percebeu que tinham acabado com todos os inimigos. E, sinceramente, ele já estava bem cansado daquilo. A Rainha das Chamas, que os observava de trás,
ficou impressionada com a força deles. Pensava consigo mesma que, com certeza, esses dois estavam entre os mais poderosos da classificação geral. Lembrando de Luin, Ban Yao se virou para ver como ela estava e, ao perceber que a garota estava bem, sentiu um alívio imenso. Os dois apertaram as mãos como velhos aliados. Foi aí que a Rainha do Fogo decidiu se apresentar também, dizendo seu nome com firmeza. Enquanto o garoto cuidava dos últimos detalhes, seu parceiro começou a fazer algo completamente fora do comum. Ban Yao percebeu que o outro estava desenhando algo no rosto de um zumbi derrotado. Aquilo era estranho o suficiente para chamar sua atenção, então ele cortou a cabeça do morto, notando que aquilo tinha alguma ligação com um trauma antigo, talvez algo da infância. De repente, o garoto olhou para a própria mão e achou que tinha visto um brilho diferente ali. Não queria parar agora. Continuou atento enquanto seu amigo pedia alguns minutos. Não demorou até que Ban Yao subisse as escadas, com passo firme, indo direto para um quarto no andar de cima. Lá dentro, ele conseguiu concentrar toda a energia ao redor. Foi quando o sistema interno apareceu oferecendo uma nova habilidade. O garoto, sem pensar duas vezes, aceitou, e curtiu muito a sensação. O poder era absurdo, tão insano que objetos afiados começaram a voar pela sala, como se tivessem vida própria. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que finalmente estava no controle. Até uma lâmina comum agora parecia uma espada épica, digna de lenda. Ele decidiu combinar esse novo poder com sua habilidade de controlar metais. O plano? Criar algo único. E conseguiu. Em voz alta, reconheceu. Essas duas habilidades combinavam perfeitamente. E isso, claro, fez seu nível subir muito mais rápido. Logo depois, ele moldou uma espécie de pulseira-espada, uma arma estilosa e funcional, que parecia feita sob medida. Então, deu uma olhada numa prateleira e viu uma caixinha curiosa, que acabou levando com ele por precaução. Lu Gu, que não seguiu Ban Yao até lá dentro, ficou ao lado de Zoan, observando o que ela fazia. Quando viu os desenhos bizarros no rosto do zumbi, perguntou curiosa o que ele estava fazendo. Zoan, tão concentrada, nem ouviu a pergunta de cara. Depois de alguns segundos, o zumbi ali ao lado, meio como se ainda tivesse voz, brincou perguntando se a rainha também queria tentar se aventurar na arte. Lu Gu apenas recusou educadamente, sem perder a pose. Foi nesse clima meio estranho que um novo aliado apareceu, questionando para onde eles pretendiam ir. Disse que era loucura continuar na rua com aquela chuva sinistra caindo. Oan, com uma calma impressionante, explicou que até mesmo a rainha estava andando por ali, e que ninguém ali estava realmente seguro. A rainha, com os olhos fechados e um tom melancólico, comentou que tinha sido separada dos seus companheiros. Quando ouviu que a irmã de Ban Yao tinha sido sequestrada, ela se interessou de verdade. Queria saber para onde a garota tinha sido levada, e o que, afinal, tinha acontecido com ela. O parceiro do garoto, que conhecia o terreno, parecia ter as respostas. Ban Yao se sentiu meio envergonhado por não ter tido a chance de realmente conhecer a rainha, mas já estava começando a se preocupar com ela depois de escutar, ainda que parcialmente, a conversa entre as meninas. Ele comentou que elas provavelmente estavam indo para a mansão Canoan, e talvez Lu tivesse alguma ideia do que estava rolando por lá. Com uma tristeza na voz, Lu respondeu que não fazia a menor ideia do que estava acontecendo naquela casa, mas tinha certeza de uma coisa: aquela rua estava cheia de maluco. Ao ouvir isso, Ban Yao pensou consigo mesmo que, talvez, a situação ainda estivesse sob controle, ou pelo menos era o que ele queria acreditar. Mas, logo em seguida, Luin, que parecia determinada a ir com eles, fez Ban Yao travar. Ele claramente não estava esperando por essa decisão repentina dela, então ficou bem surpreso quando o adolescente começou a agradecê-la pela ajuda. Mas Luin não deixou ele terminar o raciocínio. Ela disse que não precisava agradecer. Primeiro, porque ela não era nenhum fardo. Segundo, porque aquilo era simplesmente o dever dela. Curioso, Ban Yao perguntou o que exatamente ela queria dizer com dever. Ela, então, deu um sorrisinho e soltou uma brincadeira, desviando do assunto. Ele ficou um pouco sem jeito com aquilo tudo, sentindo que talvez estivesse meio deslocado ali. Mesmo assim, não deixou de pensar nela. Logo depois, ele entregou para Luin a caixinha que tinha encontrado na loja. Disse que eram batons de várias cores. Afinal, ela não precisava usar sempre a mesma cor sem graça. Sorrindo, a garota ficou toda animada e disse, cheia de confiança, que agora eles precisavam correr, porque coisas muito importantes estavam esperando por eles. Enquanto se aproximavam do tal prédio desconhecido, Lu comentou animadamente que a chuva negra tinha acabado. E, com isso, provavelmente os malucos que estavam escondidos voltariam à vida normal. Ban Yao ficou em silêncio, mas pensava consigo mesmo que aquele povo encantado nem imaginava. Porque o fim da chuva negra era,
na real, o início do verdadeiro período catalítico, o começo do fim do mundo. Era nessa fase que os monstros começavam a aparecer de verdade. E aquilo ali era só o início. Depois disso, os zumbis ainda iriam evoluir, ficando mais fortes e perigosos a cada dia. Mesmo com todo o esforço que faziam para se adaptar e entender mais sobre o que estavam enfrentando, ainda era difícil lidar com os monstros. A situação só ia piorar, e o jovem sabia disso. Por isso, ele reuniu seus aliados e os convidou a entrar no prédio. Atravessaram o corredor atentos. De cara, os meninos não viram nada estranho ali, só um silêncio meio tenso, que incomodava, mas ainda assim não trazia um perigo imediato. Ban Yao também não demonstrava estar alarmado. Mas, de repente, ele se ajoelhou, sem aviso. Oan, que seguia na frente, continuou andando sem notar. Depois de alguns minutos, quando chegaram ao elevador, Vâncio perguntou ao amigo se quem eles esperavam encontrar lá era Yuan. Ao ouvir uma resposta negativa, o adolescente entendeu na hora. Era hora de subir para o andar de cima e descobrir, por si mesmos, o que os esperava lá em cima. O elevador chegou bem rápido, mas o que os garotos encontraram ao abrir as portas foi um baita choque. Dentro dele, um grupo de desleixados com roupas rasgadas estava ali, aparentemente pronto para sair fora, até perceberem que as coisas não estavam saindo como tinham planejado. No mesmo instante, o maluco saltou do elevador e foi direto na direção de um dos jovens. O restante já tinha dado no pé, fugindo em disparada. O adolescente viu o zumbi avançando, tentando botar medo, mas ele ficou completamente calmo. Ele entendeu na hora. O perigo agora ameaçava todo mundo ali. Sem pensar duas vezes, o garoto deixou claro que as meninas não deviam se aproximar. O motivo? O caçador já tinha começado suas manipulações para proteger as garotas. O fogo tomou conta dos adversários, lançando-os até o telhado. Sabendo que não daria conta de tudo sozinho, Ban Yao avisou seus aliados que ia abrir caminho e segurar a frente, e que uma das meninas deveria seguir pela retaguarda. Oan, pegando o fluxo de energia no ar, garantiu que ele podia ficar tranquilo, eles fariam tudo do jeito certo. A garota, sem cerimônia nenhuma, partiu com tudo para cima dos inimigos e começou a mandar ver. Esse caçador não era de brincadeira, e jurou que ia eliminar qualquer um que tentasse fazer mal a eles. Depois de alguns minutos, as chamas já cobriam todo o salão de batalha. O Gilation estava tão intenso que era difícil enxergar qualquer coisa por trás do fogo. Quando percebeu o incêndio de verdade que tinha começado, um dos conhecidos do grupo virou para a Rainha do Fogo e mandou um elogio improvisado, dizendo que ela era quente demais para esse mundo. Depois de sorrir com o comentário, tentando erguer uma barreira de proteção, Oan comentou com seu amigo que os zumbis estavam seriamente queimados, mesmo que o poder deles ainda não tivesse sumido de vez. A rainha, sem perder tempo, começou a lançar bolas de fogo contra os rivais outra vez. O espetáculo de chamas recomeçou, intenso e impressionante, preenchendo toda a sala. Luno, observando tudo, parou por um momento. Ela percebeu com clareza, a vida dos meninos dependia dela agora. Quando se virou, nosso herói não conseguiu conter um sorriso. Ele percebeu que sua retaguarda estava bem protegida. Enquanto segurava uma bola de fogo nas mãos, o garoto avisou os parceiros para ficarem atentos. Zoan riu e comentou que aquele aviso era mais útil para Bela Ruiva, que ainda não tinha sacado a real estética dos assassinatos. A garota, por sua vez, começou a fazer umas manipulações bem malucas, mostrando que também queria brincar com fogo. E não era só por diversão. Ela deixou claro para os zumbis que a força não estava com os insanos dessa vez. Se a beleza era impactante, o estrago era ainda mais. Os adversários até pareciam bons de plateia, assistindo de longe. Vâncio, observando tudo, pensava que, apesar de tudo, a rainha ainda era muito nova e não tinha experiência real em combate. Por isso, seu conhecido estava tomando a frente da luta. Mesmo sem tempo para respirar direito, o jovem começou a executar movimentos incríveis, algo digno de uma vida passada, como se já tivesse vivido aquela cena antes. Depois de um tempo, com a batalha aparentemente resolvida, os heróis tentaram dar uma relaxada. Mas a tranquilidade durou pouco. Uma multidão furiosa surgiu do nada, correndo em alta velocidade direto na direção deles, como se não vissem mais nada na frente. O garoto percebeu rapidinho que não iam conseguir segurar tantos doidos assim. Então, bolou um plano na hora. Pediu para as meninas correrem pro elevador primeiro. Era um truque, claro. Ele já tinha grudado discretamente alguns ímãs nas costas dos aliados. Poucos segundos depois, ativou a corrente de energia e avisou que eles iam voar. Quando viu que as garotas estavam em segurança, nosso herói se virou para a multidão, pronto para encarar o que viesse. Ele sabia que uma luta real talvez não estivesse nos planos, mas, ainda assim, ele não ia recuar.
Bano se concentrou e focou toda a atenção em uma coisa só. Com esforço, ele conseguiu criar umas trepadeiras grossas o suficiente para travar os zumbis por um tempo. Mas ele sabia que aquilo não ia segurar por muito. Então, sem perder tempo, o adolescente disparou em direção ao elevador, correndo com tudo o que tinha. Assim que entrou, a rainha olhou em volta, desconfiada, e perguntou o que estava dando errado. Afinal, a chuva negra tinha parado, mas parecia que tinha ainda mais maluco na área do que antes. Com um tom sério, ela comentou que aquilo não era nada do que o escritório tinha prometido. Quando questionaram se aquilo era uma armadilha, nosso herói respondeu seco que agora isso pouco importava. O mais importante era encontrar a irmã dele. E por dentro, pensou que talvez essa pessoa que ele buscava nem existisse na vida passada. Afinal, ele mesmo tinha morrido. O elevador parecia subir numa lentidão irritante. Impaciente, ele esticou a mão para frente e gritou que agora eles iam subir mais rápido. Lá em cima, o cenário não era melhor que o de baixo. Tava tudo tomado por malucos. Alguns só vagavam, outros estavam jogados pelo chão. Um, em especial, chamava atenção por ser estranho. Ao ouvirem um som abafado, os simpatizantes do mal começaram a se aproximar do elevador. Um dos piores virou a cabeça devagar, como se estivesse esperando algo. Luin, quebrando o silêncio, perguntou que barulho era aquele. Mas os meninos riram, dizendo que provavelmente era o próprio grito dela. Mesmo assim, ela insistiu. Tinha certeza de que ouviu um estrondo. E estava certa. De repente, o teto do elevador se rompeu, e um dos monstros entrou ali por cima. Ninguém esperava por aquilo, e todos ficaram em silêncio, tentando pensar rápido em qual seria o próximo passo. A rainha, sem enrolar, foi a primeira a falar. Queria entender que tipo de criatura era aquela, parada bem na frente deles. Nosso herói, que quase sempre mantinha calma, agora também ficou paralisado. O olhar dele revelava puro choque. O monstro esticou a mão na direção de seus amigos. O jovem percebeu que aquele ser já tinha sido um zumbi, mas era algo muito mais avançado agora. Ele simplesmente não entendia como os monstros tinham evoluído tão rápido dessa vez. Como lutar dentro do elevador era quase impossível, Ban mandou todo mundo sair o mais rápido possível. Já em cima do que servia de telhado, ele sentiu um certo alívio por ver que todos tinham conseguido escapar. Mas não dava para respirar fundo ainda. O zumbi não tinha parado. O jovem ordenou que todos ficassem atentos. A rainha, que pouco tempo antes estava assustada até com sussurros, agora se colocou à frente e pediu para ela mesma encarar o inimigo. A garota sabia que não ia ser fácil, mas não estava disposta a recuar. Mesmo admirando a coragem dela, Beyal percebeu que a garota ainda não tinha muita experiência. Então decidiu ajudar. Dessa vez, a ajuda foi muito bem-vinda. Oan, que já estava impaciente para entrar em ação, finalmente teve sua chance. Entrando na batalha, ele pediu para os outros não interferirem. Um conhecido do grupo conseguiu transformar o elevador em puro metal e deixou a garota descer com estilo. Sorrindo, a ruiva comentou que aquilo parecia mais um salto feliz. Lá embaixo, um desconhecido enfrentava outro monstro sozinho. Sentado entre algumas bênçãos, ele se perguntou em voz baixa se alguém ali vinha do escritório. Enquanto subia as escadas, falou para si mesmo, num tom quase inaudível, que toda aquela confusão era desnecessária, já que o líder tinha pedido para ele continuar agindo nas sombras. Nesse momento, a porta do elevador se abriu de novo. Vano chegou junto, agarrado a uma viga, tentando se manter firme. Quando ouviu que havia um monstro no chão, os parceiros dele correram imediatamente para ajudar. O monstro não estava nem perto de desistir. Ele parecia consciente de sua força agora, e fazia questão de mostrar que não era mais o mesmo zumbi de antes. Depois da queda, parecia ainda mais esperto, mais forte, mais mortal. Vendo isso, o adolescente gritou de novo, com urgência. Todos deviam redobrar o cuidado. Nosso herói, Zhong Yuan, sabia que muita coisa dependia dela, e foi por isso que começou a finalizar seus fluxos de energia com precisão. Apesar da Bela ter agido o mais rápido possível, não conseguiu parar o monstro. O jovem, ao ver aquilo, pensou consigo mesmo que não imaginava ter que enfrentar adversários tão poderosos tão cedo. Sem hesitar, ele puxou sua espada incomum. Bano refletiu internamente. Ele não era mais aquele garoto de antes. Conseguiu deixar uma marca de queimadura no corpo do zumbi, mas logo percebeu o que já era esperado. O corpo de um zumbi adulto era muito mais resistente. Era preciso mudar de abordagem. Concentrando o fogo na palma da mão, nosso herói traçou uma nova estratégia. Não miraria diretamente no corpo. Usaria o impacto e o calor de outra forma, para desestabilizar o inimigo. A rainha, observando tudo com atenção, comentou, surpresa,
que nunca imaginou que o poder da chama pudesse ser usado daquele jeito. E quando ele finalmente achava que teria um momento para respirar, lá estava ela de novo, a mão estendida de Bano, cheia de fogo. Ele pensou rapidamente no porquê daquilo continuar acontecendo, e então percebeu que o inimigo realmente estava levando danos pesados, mesmo assim não caía. Mas uma coisa era certa, ele não estava lutando sozinho. Seus aliados estavam atentos e prontos. Quando entenderam que era a vez de dormir o jovem, as beldades agiram. Desenvolveram um poder de fogo impressionante, uma verdadeira explosão que atingiu o inimigo com força. Mas não era só o fogo, algo metálico também voou junto, como um tipo de invólucro ou cápsula que ampliava o dano. As meninas se levantaram, observando o resultado de seu ataque com intensidade por alguns segundos. Mas sabiam que ainda não era o fim. Determinadas, começaram a conjurar flechas flamejantes, se preparando para mais uma ofensiva. Zoin coordenava tudo com maestria. Ele conhecia muitos detalhes táticos de uma vida passada, e isso fazia diferença. Com a espada ardente em mãos, ele também entrou na luta com força total, determinado a dar sua contribuição. Os movimentos eram precisos. O jovem manejava a espada como se ela fosse uma extensão de si mesmo. Mas então, no momento seguinte, ele parou. Algo estava errado. O zumbi havia mudado. Enquanto a rainha tentava entender o que estava acontecendo, ele percebia que aquela criatura estava se transformando novamente, mais rápida, mais resistente e talvez ainda mais inteligente. Onde o monstro havia sido atingido, o chão ainda tremia levemente com o impacto do ataque combinado, e uma densa fumaça subia em espirais espessas, obscurecendo tudo à volta. Os olhos atentos de Bano varriam o nevoeiro incandescente, tentando detectar qualquer sinal de movimento, qualquer sinal de que aquele pesadelo ainda não tinha acabado. Zoinguan, ainda segurando a espada, respirava fundo, o suor escorrendo pela testa, misturado à fuligem. Com um sorriso cansado, ele comentou que aquele monstro seria perfeito como inspiração para uma pintura, uma daquelas cheias de sombras e caos, com um brilho de fogo ao fundo. Era o tipo de comentário que só ele podia fazer no meio do apocalipse. De repente, uma voz masculina atravessou a fumaça, fria e determinada, afirmando que estava vendo um padrão na situação. A rainha reconheceu de imediato. Era o capitão Lianzhou. Sem hesitar, ela pediu sua ajuda para conter o monstro. Zoin, surpreso, admitiu que nunca tinha conhecido alguém como ele antes. Ao ouvir que o zumbi possuía uma armadura óssea extremamente resistente, o capitão nem hesitou. Envolto por uma aura densa e azulada, ele gritou que adorava quebrar coisas duras e lançou-se em um ataque brutal. Zoin não conseguiu evitar o comentário. Aquele zumbi parecia saído direto de um quadrinho sombrio, daqueles onde os vilões sempre têm um último truque na manga. O capitão entrou em combate corpo a corpo, agarrando o braço do zumbi. Para sua surpresa, o monstro ainda tinha força o suficiente para resistir ao golpe. Era mais que força física, era como se a criatura tivesse consciência, estratégia, uma ameaça real. Percebendo que era a hora certa, Bano gritou para as meninas que o momento de atacar o coração do monstro havia chegado. Sem perder tempo, elas assentiram com um sorriso determinado. Era a chance que esperavam. Elas canalizaram uma bola de fogo de tamanho colossal, como jamais haviam conjurado antes. Era um ataque forjado não apenas com energia, mas com medo, coragem e raiva, uma explosão de emoção e poder. Quando o ataque foi lançado, parecia engolir tudo à frente, iluminando o andar inteiro como se o próprio sol tivesse descido sobre eles. Sabendo que não podia ficar parados, Oin pegou sua espada novamente e saltou, desferindo um golpe feroz logo após o impacto da bola de fogo. Ele esperava que, combinando tudo isso, o resultado fosse finalmente devastador. Todos observaram em silêncio, os olhos arregalados, enquanto o zumbi desaparecia na tormenta flamejante. Era impossível ver qualquer coisa dentro da cortina de calor, mas uma coisa era certa: aquele monstro não era comum, e o fim dele ainda não estava garantido. Bano permaneceu firme, mesmo com o chão tremendo sob seus pés, pronto para reagir à próxima ameaça. Ele não ousava se afastar. Não ainda. Não até saber com certeza que aquele inimigo estava realmente derrotado. Esfregando o pulso, Lianzhou pensou que nosso herói era um lutador extraordinário. Enquanto colocava sua pulseira, o jovem viu Zouan chorando e dizendo que seu quadro branco, usado para desenhar, havia sido queimado. Ao ouvir a rainha dizer que o capitão havia sido muito impulsivo e quase perderá a vida, ele comentou que havia subestimado a beleza da situação, pois ele ainda estava apenas aquecendo. Os rapazes não tiveram tempo de concluir a conversa porque, naquele momento, nosso herói se aproximou de Lubil e perguntou quem era aquela garota estranha. Imediatamente, ele pronunciou o nome de seu amigo, explicando que ele era considerado alguém de alto nível. Assim que se reconheceram,
Os dois começaram a apertar as mãos com entusiasmo. Ban Yao pensou consigo mesmo que, em uma vida passada, nunca tinha ouvido falar daquele nome. Apesar da força daquele indivíduo, seria interessante se pudessem unir suas forças. No entanto, nada era tão simples. O sistema logo informou que isso seria impossível. Depois disso, os homens decidiram que, mesmo assim, seria interessante se enfrentarem de alguma forma. A rainha interveio na conversa e declarou que deviam informar o escritório o mais rápido possível. A beldade, visivelmente emocionada, comentou que a chuva negra havia parado, mas que os malucos ainda não tinham recuperado o juízo. Lian Zhou, colocando a mão no ombro do amigo, afirmou que o escritório já estava ciente de tudo. Nosso herói, que ouvirá a conversa, não conseguia entender de que escritório estavam falando e ficou em dúvida. Lu achou que isso era um segredo, mas sua amiga percebeu que não havia mistério algum. Então, a garota explicou que ela e o capitão eram funcionários do Escritório Especial de Segurança, uma organização oficial responsável por regular os despertos civis. O adolescente parecia saber algo a respeito, o que surpreendeu seu novo conhecido. No entanto, nosso herói rapidamente declarou que, na verdade, nunca tinha ouvido falar dessa organização, o que achou estranho. O capitão explicou que nem todos os despertos mantêm a estabilidade mental, pois as forças sobrenaturais alteram a mente humana e, por isso, precisam ser monitoradas. Ban Yao refletiu e concluiu que essa organização provavelmente era a predecessora da Sociedade dos Seis Sentimentos. Era difícil acreditar que algo assim existia antes mesmo do apocalipse zumbi. Acontece que a Rainha das Chamas já era, desde o começo, membro da Sociedade dos Seis Sentimentos. Um rapaz perguntou ao novo conhecido se ele havia esbarrado em alguém enquanto subia até o topo. Lian Zhou, sem entender de quem falavam, perguntou a respeito. Os rapazes olharam para Zhouan, mas continuaram discutindo, afirmando que não havia mais ninguém no prédio, apenas malucos. O adolescente ficou surpreso ao ouvir isso, pois compreendeu que sua irmã estava, na verdade, em outro lugar. Imediatamente, o jovem saiu em direção a algum lugar. Ele ouviu alguém chamá-lo, mas respondeu que precisava ir. Nesse instante, em um cômodo desconhecido que se assemelhava a um escritório, zumbis estavam caídos por todos os lados. Pulando sobre uma mesa, Ban Yao pensou que, devido à sua reencarnação, sua irmã foi a primeira a se envolver em problemas. Foi tolice confiar cegamente em memórias do passado. Sim, os acontecimentos atuais haviam mudado. Ele parou, e então exclamou em voz alta que aquilo simplesmente não poderia ser. À sua frente, deitado, estava um homem que, visto por trás, parecia uma garota. Agachado, ele chorava. As lágrimas escorriam do jovem, que pensava que sua irmã, a quem acreditava não poder mais salvar, estava ali, diante dele. No banheiro, ele percebeu que não dava mais para hesitar. Por isso, pegou o homem pelo ombro para carregá-lo. Contudo, ao notar que era um estranho, nosso herói suspirou aliviado ao perceber que não se tratava dela. Muito abalado, o garoto percebeu que a galera conseguiu escapar a tempo, enquanto os insanos ficaram por ali, como se estivessem em casa. Depois de um tempo, ele se levantou, cheio de pensamentos sobre o que faria a seguir. Ao cruzar com a Rainha das Chamas, mandou na lata aquilo que estava remoendo. Achava que sua irmã também tinha conseguido fugir. A mulher abriu um sorriso e confirmou que isso era uma boa notícia, então Biao não precisava ficar tão tenso. Mas a alegria mesmo não rolava. Ele não tinha ideia de para onde a garota poderia ter ido, já que ela ainda não tinha voltado para casa. Lian Zhou, que estava ouvindo tudo de canto, comentou que talvez soubesse o paradeiro de todos. O jovem contou que sentiu uma energia alienígena do nível desperto surgindo ali antes, e que ele tinha vindo exatamente para investigar isso. Acrescentou que, se sua irmã estava nesse prédio, então provavelmente agora ela está com alguns desses despertos. Isso pegou o nosso herói de surpresa, mas o capitão garantiu que sabia das coisas, era expert nesse tipo de situação. Para provar, mostrou algo no mapa no celular. Enquanto isso, uma galera se reunia numa outra sala. Meio difícil dizer quem era quem, mas entre eles estava a irmã do protagonista. Ela presenciou uma cena bizarra. Um cara teve a cabeça congelada dentro de uma concha de gelo. Um desconhecido, com um tom todo debochado, soltou: "Por que não se comportam como pessoas normais?" E aí o vilão Viz apareceu e quebrou o gelo com ainda mais força, declarando que todas aquelas pessoas eram material valioso. No instante seguinte, o bloco de gelo se estilhaçou em centenas de pedaços minúsculos. Os garotos ali não conseguiam entender o que acabará de acontecer e ficaram simplesmente em choque. O vilão riu, mas tinha um veneno na voz quando falou que era doloroso quebrar um dos experimentais cada vez. Nesse momento, médicos entraram na sala, se viraram pro tal estranho e o Sr. Sula anunciou que a equipe experimental estava pronta.
O jovem, ainda com um sorriso no rosto, mandou: então tá na hora de preparar o lançamento. A equipe começou a agarrar os meninos e levá-los sabe-se lá para onde. Sulan perguntou onde estava Jin e o resto do grupo. Sabia que eles estavam no segundo andar e comentou que a garota era preguiçosa, então ele mesmo iria buscá-la. Os profissionais deveriam cuidar dos seus próprios afazeres. Numa sala ampla, um homem deitado ouvia os gritos e implorava para ser solto. Enquanto isso, a irmã do nosso herói esperava por alguém que a tirasse dali. Foi então que os nossos protagonistas chegaram a um prédio estranho. Lianzhou avisou a todos que as vibrações terminaram ali, ou seja, os despertos estavam naquele lugar. Com os olhos cheios de determinação, afirmou que não dava para perder nem um minuto e que precisavam entrar de uma vez. Enquanto ele avançava por um saguão vazio, Luin virou para o colega e mandou a dúvida: será que tinha mesmo alguém por ali? O lugar estava silencioso demais. O cara respondeu com calma: se vocês não confiam em mim, pelo menos confiem na ciência. Tirando a poeira de uma mesa, nosso herói comentou que aquele lugar parecia estar abandonado há um bom tempo. Lianzhou, no entanto, se recusava a acreditar naquilo. Gritou que isso não podia ser verdade enquanto subia as escadas. Ban Yao comentou sobre uma vida passada, quando o inferno começou, e como ele mal sabia o que estava rolando. Enquanto um novo conhecido dizia que ali não tinha nada, o adolescente teve a sensação de que o garoto ainda estava escondendo alguma coisa. Tentando achar qualquer pista, nosso herói foi até uma prateleira dar uma olhada, mesmo com o capitão dizendo que não fazia sentido, já que o ponto de despertar ficava em outra casa. Ainda assim, o jovem atendeu o telefone, pois algo estava estranho demais para ignorar. Enquanto ele resolvia as coisas, Lu virou para Ban Yao e perguntou: e aí, teve alguma ideia maneira? O adolescente gritou, impaciente, que quem precisasse que ficasse no subsolo mesmo. A rainha, com aquele tom autoritário, disse alto que provavelmente ele estava falando do porão. Já se posicionando em modo de combate, Lian Jianzhou falou que não adiantava ficar chutando teoria, o negócio era testar tudo na prática. E foi aí que, no instante seguinte, todo mundo prendeu o fôlego focado no soco que estava prestes a ser desferido. Foi tudo tão rápido que os garotos nem conseguiram acompanhar o golpe direito, só ouviram um barulho seco ecoando. Nesse mesmo momento, em outra sala, dois homens estavam sentados. Um deles virou para o outro, e o estranho soltou uma pergunta vaga sobre o que eles precisavam, sem deixar claro exatamente de quem estavam falando. Mas o papo nem foi longe, o teto da sala simplesmente desabou, espalhando uma nuvem de poeira. O jovem de vermelho tapou o nariz com a mão, tentando entender o que tinha rolado. O capitão soltou uma risada e confirmou para o grupo que eles estavam certos. Definitivamente tinha algo ali por perto. Foi então que Zhong Yuan apontou direto para o nosso herói, Canuan, que estava sentado num canto. Do nada, um cara engravatado, visivelmente abalado, começou a gritar, perguntando se os filhos sabiam daquilo tudo. Com raiva na voz, acusou alguém de ter sequestrado a irmã dele e disse que o adolescente ia vir pessoalmente resolver essa treta. Do nada, a sala se iluminou como se tivesse sido tomada por pura energia. Fluxos brilhavam por todos os lados, e onde antes estavam dois homens, agora não tinha mais ninguém. Lianzhou, que ainda estava ali parado, percebeu algo estranho se aproximando pelas costas. Num reflexo rápido, conseguiu se virar e acertar um chute no que vinha por trás. Ele sacou que era um ataque furtivo e xingou os responsáveis de verdadeiros ratos. Levantando uma muralha gigantesca de gelo perto de si, o vilão comentou que finalmente tinha encontrado rivais à altura. E sim, o cachorro que sempre seguia ele por aí, esse era o capitão. O jovem, já de saco cheio de tanta encenação, fechou o punho com força e disparou. O cara era tão fedido que até a boca dele merecia uma lavagem urgente. Enquanto isso, o outro sujeito, que estava num canto mais afastado da sala, tentou se livrar das acusações dizendo que não tinha culpa de nada e que nem encostou na irmã do jovem. Como Bano já conhecia ele, começou a desconfiar. Onde será que a garota estava? Fazendo uma careta de desprezo, Canuan jogou na roda que o herói talvez só estivesse fantasiando. E ainda mandou, meio cruel, que se aquela garota podia ser chamada de irmã, então provavelmente ela já não estava mais viva. O jovem, chocado, encarou o vilão e começou a disparar perguntas, tentando entender o que ele estava insinuando. Olhando para as próprias mãos, pensou com horror. Mesmo com a chance perfeita nas mãos, não conseguiu impedir tudo aquilo. Depois de um momento de silêncio pesado, o doente Viz voltou a falar. Disse que os heróis tinham chegado no tempo certo, mas só para recolher o corpo. Foi aí que a rainha, pegando fogo de ódio, xingou o vilão com palavras nada educadas. A ruiva, pronta para agir, acabou parando no susto quando viu algo que prendeu sua atenção. De repente, Oan entrou no combate, carregado de presentinhos, e berrou que o inimigo não teria piedade.
O adversário olhou direto para a garota, encarando ela firme, mas não se moveu. Só esticou a mão para frente com calma. Aí, soltou. Que tipo de violência é essa? No minuto seguinte, uma proteção poderosa de gelo surgiu na frente da garota e de Cananuan. Num tom de desespero, o aliado do herói avisou que aquela barreira era fortíssima. Ao mesmo tempo, o vilão chamou a garota de beleza desagradável e se preparou para atacar. Os olhos de Zhong Yuan se arregalaram com o que viu. Flechas de gelo foram lançadas contra as garotas, e ficou claro que o vilão não só se defendia, ele também contra-atacava. Lian Jianzhou entendeu tudo naquele momento. Ele não só precisava salvar a galera que conhecia, como ainda tinha que encarar o vilão de frente. Mas antes mesmo de conseguir reagir, sentiu algo agarrando suas pernas. O jovem travou. Não fazia ideia de quem era, até porque eles já estavam no porão, né? Só conseguiu ver umas palmas surgindo do nada. Tudo foi tão rápido que Lu nem teve tempo de processar como o capitão tinha falhado. Agora, no lugar onde o parceiro estava, só restava um buraco no chão. Mesmo assim, o duelo entre Kana Yuan e Zoan seguia firme, e dava para ver que a garota mal estava conseguindo segurar o ataque. A beleza dela não passava despercebida, mas isso não era só charme, ela tinha um plano, e o aliado do nosso herói confiava total nela. O vilão, por outro lado, foi pego de surpresa. Berrou confuso, sem entender o que estava rolando. Reunindo o que ainda tinha de força, o jovem começou a gritar, dizendo que a Bela ainda não tinha o que era preciso para vencê-lo. Logo depois, outra explosão sacudiu tudo. Naquela fumaça toda, duas figuras paradas eram quase impossíveis de enxergar. Zoan ainda não fazia ideia do que estava sentindo, só sabia que não era coisa boa. Ela estava ferida, e aquela lança de gelo cravada nela não ajudava. Mesmo assim, o aliado do herói abriu um sorriso. Agora sim o inimigo estava preso. Agarrando firme a mão dela, o caçador anunciou que era a hora da vingança e ainda mandou na cara dura. Por que você é tão burro assim? Parado, Ban Yao se forçou a focar. Não dava mais para perder tempo com pensamentos. A situação era séria. O adolescente sabia que não tinha escolha. Viu o que estava rolando e correu direto para onde o aliado estava. Mas não era só ela que estava ali. Jinzen também surgiu, com aquele sorriso maroto e puxando o zíper. A mulher lançou na lata. Hora de me conhecer, garoto. E nosso herói ficou paralisado por uns segundos. Nunca tinha presenciado algo daquele nível. Ainda em choque, murmurou para si mesmo, e Cananuan berrou para a mulher não se meter, aquela era a luta dela. Mas, do nada, o inimigo ativou uns fios roxos esquisitos. A garota ferida, mesmo cambaleando, continuou falando que o vilão estava pego, não conseguia se mexer. Foi aí que o homem notou. Van Xiao também tinha vindo para ajudar a garota, e ela entendia que o vilão não ia se render fácil. Então pediu ajuda ao escudo de gelo. Mesmo machucada, segurou as pontas como deu. Enquanto o caos rolava, Lu Biu corria. A rainha, ao ver o estado do amigo, implorou para ele parar com aquilo. O sangramento estava sério. Mas ele nem quis saber. Continuou na missão enquanto o aliado dizia que ele ainda estava aguentando, mesmo no meio daquela neblina densa criada pelo embate entre fogo e gelo. Ban Yao não enxergava nada. A visibilidade era zero. A única coisa que os meninos viram foi uma bola de gelo surgindo no meio do nada. Não dava para saber se tinham acertado o inimigo ou se alguém ali estava fora de combate. Quase conseguindo se soltar dos fios, Kan Yuan comemorou, dizendo que os adversários estavam perto, mas nunca conseguiram chegar ao objetivo final. Com a voz embargada, os três disseram que aquilo simplesmente não podia ser verdade. E foi nesse momento que Lian Yanzhou comentou sobre o monstro que parecia estar escondido nas profundezas da masmorra. Disse que lá embaixo devia ser difícil até respirar, mas mandou a real. Os ratos que o jovem desprezava sabiam se virar melhor do que ninguém no subsolo. O capitão, ainda sem entender quem era aquela criatura lá embaixo, perguntou direto pro inimigo: "Você controla a terra mesmo?" Mas tudo que ouviu foi a resposta seca, o vilão dizendo que aquele cara era ainda pior que um rato. E que, por enquanto, ele ainda tinha uma chance, porque tinha aprendido a curtir estar ali. Foi aí que Cananuan, por algum motivo parcialmente congelado, soltou um grito alto que ecoou pela sala. Enquanto estava protegido dentro de uma cápsula, o vilão soltou a braba. Os adolescentes ainda iam pagar por tudo que ele fez. Chamou os meninos de formiguinhas, como se não passassem de nada. Nossos heróis ficaram na dúvida. Como é que esse cara ficou tão poderoso depois de sair da masmorra? Perdido, ele perguntou para Jin se eles já tinham acabado com os adolescentes. Do outro lado, o senhor parecia entender direitinho o que eles estavam tentando fazer. Foi aí que, reunindo o resto da energia, o adolescente canalizou tudo em uma corrente de fogo, mandando direto para algum lugar. Com isso,
fundiu sua espada antiga com a tal corrente aleatória e soltou um palavrão na hora do ataque. O fogo foi se torcendo até virar um redemoinho, e então ele lançou tudo contra o vilão. O homem riu alto, debochado. É esse novato que achou que jogar a arma no meio da batalha ia funcionar. Mas logo depois, o sorrisinho dele sumiu. Kanan Yuan, que estava todo confiante, congelou. Agora era Bano quem ria. Era uma armadilha. Os fragmentos da explosão ficaram presos no chão onde a defesa do vilão tinha cedido. E bem nesse momento, bum! A explosão de fogo pegou em cheio. Ferido, Kanuan disse que quase conseguiu escapar, mesmo sem ter visto direito o inimigo. Ele achava que tinha acertado no ponto exato, que ia detonar o vilão, mas não rolou. Levantando a cabeça, ele pensou, preciso acabar com esse cara agora. E partiu para cima. Enquanto o adolescente avançava, o monstro que tinha atacado o capitão antes já estava pronto para atacar Bano. Sentindo um golpe forte na mão, o jovem gritou. Foi surpresa e dor de uma vez só. Mas ele não desistiu. Continuou atacando com tudo que tinha, buscando aquela vitória total. Lu Gu, observando os feridos, mandou na lata. Devia ter vergonha. Disse que a garota era ingênua demais, que ainda não conhecia a vida real. Aos poucos, ela se recuperava, e foi aí que revelaram que Van Yao tinha acordado com duas forças dentro de si. O jovem percebeu. Ele estava escondendo sua habilidade de controlar metal esse tempo todo, só para deixar o inimigo na pressão. Nosso herói queria acabar com o vilão de uma vez. Só que aí o Homem de Pedra apareceu e arrastou a Lanzhou para dentro de um buraco. A rainha ficou abalada, Zoan estava ferida, e só ele restava para continuar a luta. De repente, a terra começou a se mover de um jeito estranho. E então, pá! O capitão pulou do chão direto pro campo de batalha, já agarrando o Homem de Pedra. Era hora de vingança. O jovem foi com tudo, tentando causar o maior dano possível. Gritou, cheio de fúria, que ia ensinar esses malucos a respeitar as pessoas comuns. E aí veio o impacto. Uma explosão tão alta que todo mundo ouviu. No meio da destruição, Lian Yanzhou tentou entender o que tinha acontecido. O inimigo tinha desaparecido. Ele disse que, para um rato, o oponente era rápido até demais. Do outro lado da sala, os bandidos tentavam se recuperar do ataque. O Homem de Pedra admitiu. Aquele golpe foi pesado, não esperava por aquilo. Nesse ponto, a galera se olhou e perguntou como cada um estava. Já estavam prontos para mais. O sistema logo avisou. Os jovens tinham se tornado verdadeiros aliados. Por isso, Ban Yao recebeu várias recompensas de retorno. O adolescente finalmente entendeu do que seus amigos eram capazes. Kan Yuan afirmou que a luta contra as formiguinhas ainda estava só começando. Yinenzhen avisou o parceiro de braço que a evacuação estava quase concluída e que tinham que se preparar para a retirada. Mas o cara ficou irritado. Não curtia ser mandado. A mulher não teve paciência. Gritou que ele estava fora de si e que precisava se acalmar. Deu-lhe um soco para parar de resistir. A beldade então ordenou que o Homem de Pedra caísse fora e deixasse os loucos escaparem. Hu observava os feridos recuando. Nossos heróis, atentos, hesitaram por um segundo, sem saber qual seria o próximo passo. Foi então que os adolescentes correram em direção aos vilões, chamando-os de ratos e exigindo saber onde eles estavam escondidos. A mulher, com firmeza, gritou para sua assistente seguir o plano. Eu vou parar essas crianças. Ban Yao, por um breve instante, parou. Havia um brilho azul intenso bem diante dele. Era tão forte que até o capitão reduziu o ritmo. Os garotos perceberam. A defesa estava à esquerda, ou seja, a estrada à frente estava livre. Ao se aproximar do inimigo, Ban Yao admitiu estar perdido. A mulher respondeu com um sorriso irônico. Eles haviam entendido tudo errado. Lu Gu ficou em alerta, observando as pedras ao redor e protegendo a cabeça do aliado. A mulher de beleza imponente declarou que todos ali precisavam ser o mais cuidadosos possível. Mas os garotos mal conseguiam entender o que estava acontecendo. Yin Yang intensificava seu ataque, endurecendo correntes de energia que brilhavam tanto que cegavam os olhos. Quando olharam ao redor, tudo estava destruído. Pedras por toda parte. E Yin Yang havia sumido. Nenhuma garota por perto, apenas uma pilha de entulho. Mesmo assim, nossos heróis não entraram em pânico, ficaram mais perplexos do que assustados. Com os olhos fechados, a rainha perguntou em voz alta se havia morrido. Zoan, com ironia, respondeu perguntando quanto tempo mais ela ia fingir estar morta. Com um pouco de luz visível entre os escombros, a garota agradeceu pela salvação, mas pediu para não se apoiarem nela com tanta força. Seu conhecido se curvou e logo ficou claro que não estava bem. Um caçador alto, de aparência intensa, notou isso e ficou visivelmente nervoso, sem saber como agir. Enquanto isso,
A rainha tentava falar com a amiga, até que uma voz ecoou do lado de fora. Era Nganzou perguntando se ela conseguia ouvi-lo. Eles entenderam. A ajuda estava chegando. A beldade gritou que estavam presos sob as pedras, num tipo de casulo. Estavam vivos, sim, mas o trabalho agora era tirá-los dali sem causar mais danos. Nosso herói, que conhecia os equipamentos certos para isso, começou a mover os blocos gigantes. Depois de alguns minutos de tensão, tudo estava pronto. A rainha comemorou com alegria. Haviam sido salvos. Sentado sobre uma formação rochosa, um dos homens comentou que aquela garota o arrastava para uma aventura atrás da outra. Outro apontou para a saída, dizendo que era melhor partirem enquanto tinham chance. Eles concordaram, uma ideia excelente, e logo começaram a correr na direção para onde os heróis seguiam. Recuperando-se aos poucos, os jovens ponderavam sobre os próximos passos. Lianzou disse que precisava pensar. Pegou o celular e percebeu. Os inimigos não tinham ido longe. Pararam em algum lugar próximo. Bano ficou surpreso. Eles ouviram os vilões dizendo que iriam evacuar um local. E foi nesse instante que um barulho ecoou pelo corredor. Os meninos pediram para que as garotas ficassem onde estavam. Eles mesmos iriam investigar. Foi aí que os zumbis surgiram, correndo atrás das pessoas. O caos tomou conta. Todos tentavam fugir dos perseguidores. Um deles tentou convencer outro a voltar para o grupo dos despertos, dizendo que ali estariam seguros. Mas com um sorriso cruel, empurrou o companheiro direto nos braços de um zumbi. Enquanto o infeliz era devorado, ele mesmo fugiu em direção aos nossos heróis, pedindo ajuda desesperadamente. Os garotos não se apressaram. Primeiro, queriam entender o que estava acontecendo. E ao se aproximarem de Bano, o homem soltou a verdade. Ele toparia fazer tudo o que o cara quisesse, mas em troca queria ser salvo. Sem perder tempo, o adolescente encostou o estranho na parede e ficou em silêncio por uns segundos. Então, falou com frieza. Ele precisava dar pelo menos um bom motivo para não ser morto ali mesmo. O estranho, com um sorriso sombrio, apontou a razão. A irmã do garoto talvez ainda estivesse viva. O clima pesou. O nosso protagonista não entendeu o que aquilo significava de cara, mas o estranho continuou explicando. O homem de cabelo azul tinha dito que eles eram parte de uns experimentos valiosos, e que a garota foi levada logo depois que o garoto chegou. Então, ela provavelmente era especial. Depois de um tempo, ele ainda soltou. Se Bano cuidar dela, vai ganhar uma grana preta. Enquanto isso, a morena insistia que a garota era só uma pessoa comum. Lianzou também falou para ninguém encostar no coitado. Ele não tinha feito nada de errado. Mas, nos olhos do nosso herói, dava para ver uma fúria contida, como se estivesse tramando algo. Percebendo isso, o estranho tentou apagar o fogo e gritou, querendo saber o que mais o adolescente queria. Bano, com a voz firme, respondeu, calma, já faz tempo que você deixou de ser só uma pessoa. O capitão não entendeu o que ele queria dizer com aquilo, mas o jovem já estava decidido. Era hora de cair fora, porque o alvo deles tinha acordado. Se ficassem ali por muito tempo, os inimigos iam escapar. Lian Yanzou ficou confuso, sem saber como isso era possível. Então, o cara explicou que não tinha como os inimigos estarem mentindo, porque eles agiram de forma muito específica. E completou. Os 4 acordaram do nada e atacaram a base do outro lado. A garota não parecia surpresa, mas o inimigo claramente já estava se preparando para aquilo. Depois disso, os garotos entenderam que não iam conseguir vencer sozinhos e decidiram se unir. Ban Yao pediu ao capitão para compartilhar tudo o que soubesse. Enquanto isso, eles viam os zumbis brutais vindo na direção deles. Ficou claro que não era mais hora de conversa. Os monstros urravam, querendo mostrar que eles eram presa fácil. Lianzou ficou na dele, sem precisar dizer nada. Sabia exatamente qual era sua missão, e a cumpriu. Encarando vários zumbis, o jovem se perguntava por que tinha tanta criatura ali. Mas o tempo estava passando e precisavam agir rápido. Bano já tinha começado. Nosso herói pegou suas lanças de metal, que já tinha usado muitas vezes, e manteve a defesa firme, sem deixar os monstros se aproximarem. Lianzou olhava com uma certa inveja, achava o adolescente absurdamente incrível. Alguns zumbis conseguiram escapar, o que deixou os garotos irritados. Mas Bano não se rendeu, prometeu que ia atrás dos fujões. Por perto, uma fogueira foi acesa por Lu, que sabia que os monstros não iam esperar. O parceiro Rei Larms comentou que a garota não estava usando seus próprios poderes, mas naquele momento, isso nem importava. A rainha sabia que, a cada minuto, os monstros ficavam mais numerosos, e sem ajuda, ela não aguentaria muito tempo. Mas nosso herói estava certo de que ele logo apareceria, afinal, fazia parte daquilo tudo. Não dava para saber exatamente de quem ele falava,
mas isso já não era mais o problema. Mesmo com Zhou Yuan vendo Ban Yao como um verdadeiro super-herói, ele também deu um jeito de fazer os zumbis diminuírem aos poucos. O capitão também lutava ferozmente. Precisava, no mínimo, sobreviver e, no melhor dos cenários, sair dali com vida. Enquanto Lian Yanzhou enfrentava os zumbis, nosso herói e seu aliado corriam em direção à saída. O garoto avisou que ia cobrir a retirada deles. Foi quando uma explosão ecoou pela sala, derrubando várias mulheres insanas. O capitão apontou para o corredor e avisou: todo mundo, corre. Logo os zumbis vão voltar e atacar de novo. De repente, Van Xiao falou que fugir não adiantava muito, porque aquelas criaturas sabiam exatamente onde procurar por eles. O jovem explicou que os monstros estavam tentando segurá-los de propósito. O resto do grupo pensou: então quer dizer que tudo voltou ao normal. Mas o nosso herói já sabia disso, porque, depois de virar zumbi, não tem mais volta. Só entrando no 5º estágio é que se pode recuperar a consciência. Logo depois, Ban Xiang foi para a floresta, onde algumas pessoas estavam reunidas. Ele perguntou se alguém ali conseguia controlar zumbis. Um cara desconhecido respondeu, falando sobre o Rei Zumbi, uma pessoa desperta, de nível altíssimo, super famosa na região sul. Essa criatura fez com que quase não sobrassem humanos por onde vivia, só zumbis, e dos piores. A irmã do nosso herói ficou em choque. Na cabeça dela, era mais confiável lidar com aqueles monstros do que confiar nos próprios companheiros, que podiam apunhalar pelas costas a qualquer momento. Naquele instante, Oan tocou o rosto do garoto, deixando ele completamente sem reação. O adolescente até disse que estava tudo bem, mas por dentro só pensava: tomara que o rei dos zumbis demore para aparecer. Enquanto isso, o segundo cara focava em quebrar a parede, porque achava arriscado usar a porta. Fora que ele não queria perder tempo. Ao fazer uma pausa, o jovem comentou que finalmente tinham conseguido sair da masmorra. Do lado de fora, a cidade estava sombria, cheia de prédios abandonados e em ruínas, lembrando tempos bem sombrios. O capitão, olhando para o celular, falou que não conseguia rastrear os fugitivos. Os zumbis estavam se espalhando rápido demais. Pensando nos próximos passos, nosso herói sabia que o ferimento de Zoan precisava de tratamento urgente. Sem força total, não dava para derrotar ninguém. Bano não achava que eles seriam levados para o quartel, mas o jovem disse que isso não seria um problema. Cada pessoa que despertava era uma peça valiosa. Nosso herói já se preparava para seguir viagem, quando o capitão avisou que tinha mandado as coordenadas e que a equipe de resgate estava a caminho. 1 minuto depois, o cara lançou algo tipo um sinalizador que iluminou metade do bairro. Pouco tempo passou e já dava para ver um helicóptero se aproximando. Os garotos comemoraram. Finalmente, a primeira pessoa colocada numa maca foi uma garota ferida. Enquanto isso, Lu ajudava Lianzo a subir no helicóptero. Lá dentro, alguém recebeu a ordem de vasculhar toda a área. Os zumbis estavam soltos e não dava para perder tempo. Com todos embarcados, o helicóptero decolou. Olhando pela janela, Ban Yao mandou um recado silencioso para a irmã: "Tô indo te buscar." Em outro lugar, numa sala cheia de papéis sobre a mesa, um dos documentos foi parar nas mãos da irmã do nosso herói. Ele dizia que o objeto 17.201 tinha passado na primeira fase dos testes, e já tinha começado a despertar suas habilidades. Em outro cômodo, Canuan surtava com sua parente, chegou até a ameaçar bater nela. Gritava descontrolado, dizendo que podia apagá-la ali mesmo. A tensão era pesada, mas de repente o telefone tocou. Uma voz masculina veio do outro lado da linha, decepcionada com cara de cabelo azul, que tentava se justificar. Mas a voz cortou: "Agora não é hora para palavras. A segurança já está atrás de vocês. Vão ter que se esconder por um tempo." Ainda restava uma ponta de esperança de que aquela organização não fosse mais relevante em breve. Um estranho elogiou um tal homem de madeira, dizendo que ele receberia uma missão importante. Depois de ouvir suas tarefas, os doentes e desesperados declararam em uníssono que fariam tudo o que fosse preciso. No dia seguinte, em um lugar completamente diferente, Ban Yao mostrou ao companheiro do que era capaz. O outro garoto achou ele realmente forte e falou em voz alta: "Com esse poder, você pode até entrar no livro das habilidades de alto potencial." Nosso herói não entendeu muito bem, mas o amigo explicou que esse livro listava as habilidades de classe S e acima. A conversa então foi para a parte das habilidades psíquicas e os feitos de cada um. Aquilo era novidade total para o nosso herói, mas ele nem achava que precisava disso tudo. Mesmo assim, Lian Yanzhou estava empolgada com o papo, e parecia que sabia bastante coisa. O capitão aproveitou e explicou que combinar habilidades era essencial, mas tinha que ser feito com cuidado e precisão. Ban Yao pensou consigo mesmo que não era surpresa. Sempre que usava o poder dos aliados,
sentia como se fosse dele mesmo. Mas, no fundo, tinha algo estranho. Às vezes, ele sentia um peso, um certo desconforto. A real é que as habilidades dos outros não se encaixavam perfeitamente nas dele. Foi aí que ele teve uma ideia. Talvez ele não precisasse só combinar as forças de todo mundo, talvez pudesse escolher as que mais combinavam com ele e criar algo único. Algo poderoso. Lian Yanzhou comentou que, como já era esperado, o escritório ainda estava caçando aquele grupo de malucos que agia de forma coordenada. Mas até agora, nada de concreto. Nosso herói precisava de uma pista, mas tudo era um caos total. O capitão estava com medo de que a equipe de Canoan tivesse conseguido alguma forma de controlar os zumbis, e isso seria um desastre. Quando chegaram perto de uma casa, Ban Xiao teve um momento estranho, parecia ter visto a própria mãe. Olhando por uma janela aberta, o jovem ficou ali, parado, encarando. A mulher tentou analisar os traços faciais, mas o adolescente percebeu que parecia apenas uma impressão, porque o pai estava em um lugar seguro. Porém, ele não conseguiu se livrar de uma sensação de culpa e, por isso, não entendia como uma mulher conseguiria olhar nos olhos de alguém se algo não saísse como esperado. Nesse momento, na casa do zoológico, Induan estava tão imerso em alguma ocupação que não percebeu que alguém havia entrado. A menina ficou feliz ao ver um amigo e perguntou como estava. Virando a tela, ela sorriu e disse que estava pintando Bano, a partir de uma folha de papel. O personagem parecia maravilhoso, e ela olhou para nosso herói e o aliado. Então, perguntou se ele gostava da arte dela. Não querendo ofender a amiga, a adolescente deu uma risadinha e, um pouco envergonhada, comentou que estava bom o suficiente. No minuto seguinte, a menina falou que estava aliviada por Lu ter parado de sangrar. Enquanto o jovem olhava outras fotos do caçador, ele comentou que o médico não queria deixá-la sair. Nosso herói percebeu que o ferimento não era simples, mas não conseguia entender por que Zoan havia ficado tanto tempo internada. Já estava escuro lá fora quando um adolescente bateu na porta. Lianzhou ficou feliz e abriu, dizendo que seu colega iria e não ficaria tímido. O cara comentou que encontrou informações interessantes sobre a gangue, e todos os dados estavam no envelope. O capitão explicou que essas informações eram secretas, mas que a liderança queria que Vano se juntasse a eles. O jovem pensou que esse escritório poderia ser uma grande ajuda para ele e sua família, principalmente em um momento tão difícil, já que ele poderia esconder algumas coisas, além de ter outras vantagens. Então, com um sorriso, nosso herói concordou. Lian Yanzhou falou que havia preparado um teste para seu parceiro, que seria realizado a cada 2 dias, e que não teria nada complicado para alguém tão forte quanto ele. Depois disso, o cara comentou que queria falar sobre os antecessores do escritório, sobre os 6 sentimentos. O jovem, surpreso, pensou que aquilo era realmente interessante. Enquanto o capitão tentava lembrar de algo, coçando a cabeça, nosso herói estava ocupado lendo as informações coletadas. Ele ficou surpreso ao descobrir que os 6 sentimentos eram um serviço de segurança especial, mas que, de algum jeito, haviam se tornado uma organização que sequestrava pessoas, como a irmã de Ban Yao. O capitão explicou que essa era uma sociedade internacional de despertares viciosos, que frequentemente sequestrava civis para experimentos. Um caso específico estava descrito em um documento nas mãos do rapaz, mas ele não teve tempo de terminar a leitura, pois recebeu uma ligação. Após algum tempo, Lianzhou falou pelo telefone que havia encontrado um grupo de sobreviventes que estavam fazendo coisas estranhas, mas que valia a pena investigar. O rapaz disse que, por enquanto, não conseguia se registrar na pessoa, mas enviaria as coordenadas de volta para Zoan. O jovem respondeu que estava indo embora e que a menina ainda estava no hospital. Porém, após alguns segundos, a situação mudou, e ela estava pronta para receber as informações. Percebendo que a beldade ainda não conseguia se recuperar, o jovem sorriu e declarou que, nesse caso, eles iriam juntos. Os meninos estavam agora dentro de um carro, indo para onde os loucos tinham fugido. O motorista disse que algo estava errado com esses zumbis, já que seus ataques seguiam um padrão tático muito organizado. Ele acrescentou que sua equipe tinha sido pega de surpresa e sofrido pesadas perdas. Apenas 3 haviam sobrevivido, incluindo ele, e a julgar pelo comportamento dos loucos, a situação parecia bem mais complicada. Era algo muito estranho e difícil de acreditar, mas parecia ser verdade. Ao parar no local designado, o motorista perguntou a Ban Yao sobre uma coisa. Ele respondeu: se é verdade que por trás desses malucos estão aqueles que os manipulam para matar, então o jovem deve destruir essas pessoas. Olhando para o lado, o adolescente disse que faria o que fosse possível.